Olá, muito boa tarde. Hoje, terça-feira, 3 de junho, cá estamos nós em direto para mais um Semear Consciência. Hoje, Catarina Gomes convidou Ana Torres, pediatra e autora do livro Pediatria com Amor e Poesia, para estarem as duas à conversa neste fim de tarde de terça-feira. Catarina, muito boa tarde para a Catarina e boa tarde para a Ana. Catarina, condução do programa, parte agora daí. Boa tarde, Paula, boa tarde a todos os ouvintes. Eu, de facto, hoje tenho aqui uma mulher extraordinária que tem transformado a forma como olhamos para o cuidado infantil em Portugal. Olá, Ana, prazer. Obrigada. Estou tão feliz. Estou mesmo feliz em ter-te aqui. É um prazer e poder partilhar este espaço. A Ana trouxe-me o seu livro, Pediatria com Amor e Poesia. Obrigada. Eu adoro estes miminhos. Eu adoro dar. De facto, é muito especial para mim ter aqui o livro comigo. Faz-me sentir também especial. A Ana, além de pediatra, é autora deste livro, um livro imperdível que nos toca profundamente o coração e que hoje vamos ficar a saber como é que a infância pode ser vivida com mais amor, empatia, consciência e como o cuidado começa muito antes do diagnóstico. Ana, vamos começar se calhar aqui por este teu bebê, o livro Pediatria com Amor e Poesia. O teu livro vai muito além da pediatria convencional. Ele traz muito daquilo que é a tua experiência como mulher, até como ser humano, e sei também que surgiu de um momento mais desafiante. Queres contar-nos um pouco sobre isso? Sim, de facto este livro tem muito a ver com a minha história pessoal e profissional. Tenho como ponto de partida a pediatria convencional, que é extremamente importante, mas o facto de ter passado por uma doença que não esperava e que foi quase potencialmente fatal, fez-me ter uma perspectiva ainda mais humanizada, ainda mais amorosa e compassiva, não só sobre a vida, mas também sobre a saúde. E perceber que a doença não é a ausência de saúde, que a saúde não deve ser só cuidada quando existe a doença e que a saúde depende muito mais do que o cuidado do corpo. E isso é o que nós mais estamos habituados, não é? No dia-a-dia, pensar sempre só na saúde do corpo, mas perceber que a mente e as emoções, a forma como nós nos amamos e amamos aqueles que nos estão mais próximos, tem muito, muito impacto na nossa saúde. Portanto, eu relato esse episódio para ser a semente que vai despertar certamente muitas histórias pessoais que todos vamos acabando por viver e que têm impacto na saúde de todos, desde a pré-conceição, como falaste, não é? Mesmo durante a gravidez e pela vida toda. É verdade. E tu, para além desta questão das emoções, tu vês as tuas crianças, quando recebes nas consultas, de uma forma muito especial. Tu tens em conta sempre o contexto familiar. E há, de facto, aqui uma frase no teu livro que me tocou particularmente, que é: a cura começa no amor e em família. Esta frase é tão bonita, eu vou dizer só mais uma vez para os nossos ouvintes ouvirem bem e saborearem esta frase, a profundidade desta frase. Então, a cura começa no amor e em família. Esta tua visão é maravilhosa, queres-nos falar um bocadinho sobre isto? Então, essa visão é uma visão vivenciada, não é? Por mim, a partir daquela situação que falei há pouco, a situação pessoal, mas também fruto da minha observação nas consultas. Eu considero que as consultas são uma prenda para mim, porque cada sintoma, cada família tem muito a desafiar o médico e leva-nos a ser mais humanos. Então, aos poucos eu fui percebendo que o ambiente que eu criava em consulta, o tempo que eu disponibilizava para consulta, porque não é possível ou não é a mesma coisa cuidar da saúde das crianças em 20, 30 ou 60 minutos. Eu atualmente só faço consultas de 1 hora, precisamente para criar esse ambiente seguro para as crianças, esse ambiente seguro para a família, com empatia, para que possamos falar de tudo aquilo que os preocupa e depois ir mais à raiz. Exatamente. E então toda essa forma de trabalhar fez-me perceber que
A cura, claro que pode depender de medicamentos, pode depender de exames de diagnóstico, mas não há cura possível sem haver amor, e um amor saudável, que é diferente do amor que muitas vezes nós consideramos como sendo o amor. Isso começa na família, ou seja, sem essas duas ferramentas, o amor e a família, não há medicamento que possa realmente ser eficaz, seja para prevenir, seja para tratar. E isso é universal para qualquer faixa etária. Engraçado estás a falar sobre isso, porque de facto é um pouco como se o amor fosse um antídoto para o stress, e nós fomos educados a manifestar este amor muitas vezes como esta ansiedade e este stress de que temos que consertar todos os problemas. Contudo, por vezes é muito mais importante nós pararmos e olharmos para dentro. Como é que tu vês esta forma da parentalidade, uma forma mais amorosa de vivenciar esta parentalidade? Sim, é fácil de perceber que o amor é assim tão importante porque nós somos fruto do amor, não é? Portanto, se o ponto de origem é o amor, é natural que quando haja algum desequilíbrio da nossa saúde, temos que voltar à saúde do amor, não é? É esse amor, como estás agora a dizer, um amor mais consciente, um amor mais real, um amor que não é absolutamente perfeito, antes pelo contrário, e um amor que não causa stress, porque o amor que nós muitas vezes damos, demonstramos ou pedimos, tem stress, tem traumas, tem expectativas, tem julgamentos, tem achar que só isto é que está errado ou que a outra pessoa devia fazer daquela maneira. E isso gera um stress que é físico, claro, leva a hormonas de stress, como o cortisol e tudo mais, mas também é um stress muito grande emocional e mental. E o stress é, sem dúvida, a base de todas as doenças, não é? E o amor acaba por ser, como referiste, o antídoto, ou seja, se nós conseguirmos amar sem a pressão das expectativas, com total entrega, com total dedicação, com consciência de percebermos eu estou a dar isto e o que é que eu estou realmente à espera, ou porque é que eu estou a dar isto, será que isto é uma questão de amor próprio que falta? E isso sim leva a um stress que, ainda que seja inevitável, um stress que é saudável, que é necessário também para a vida, mas que não adoece nem os pais, nem as crianças. E inversamente a esse stress temos aqui a medicina da ocitocina. Eu queria que nos falasses aqui um bocadinho desta hormona. Eu adoro a ocitocina, esta hormona do amor. Sim. Fala-nos um bocadinho sobre esta hormona e sobre também a sua relação com a empatia, com o amor. Sim, então é muito curioso que há cada vez mais cientistas super motivados em estudar a ciência do amor. Existe já mesmo essa ferramenta, quer a neurociência, quer áreas da imunologia, da endocrinologia. Há uma ciência, uma ferramenta, uma área da medicina chamada psiconeuroimunoendocrinologia. Parece um termo muito complexo, mas no fundo tem a ver com esta interligação de todas as partes do corpo e a sua relação com a ocitocina. Uma visão mais integrada. Exatamente, porque não é possível nós focarmos só no problema respiratório ou só no problema digestivo, por exemplo. A ocitocina, então, acaba por ser mais do que uma hormona. Ela é uma molécula, assim, para explicar de uma forma simples, que é produzida no cérebro. É muito curioso, porque ligamos muito a ocitocina ao coração e quase que achamos que o cérebro não entende nada de amor e até quase que se opõe. Mas não, de facto, começa a ser produzida no cérebro e depois é distribuído em cascata pelos nossos nervos para todos os órgãos. É algo que é muito democrático, muito universal. Portanto, a ocitocina acaba por ter um impacto muito positivo em todos os nossos órgãos através do nervo vago, que parece que é um nervo pouco importante, mas não, é um nervo super importante. E no fundo o que é que ele faz? Ele ajuda os órgãos a funcionarem da forma certa, a poderem descansar, porque também é importante que os órgãos entrem em modo de descanso e, portanto, através dessa hormona, nem tudo está conhecido, não é? Conseguimos ter um equilíbrio muito, muito grande e insubstituível de todas as funções do nosso organismo. Portanto, é fácil de entender, não é? Que essa hormona acaba por ter um impacto da mais pequena célula a todos os órgãos, incluindo a pele. E tu, no fundo, também ajudas ao desenvolvimento dessa hormona nas tuas consultas. Sim. Porque tens esta visão amorosa de olhar para as crianças e, fundamentalmente, de olhar para a família
quando uma criança te chega à consulta, tu não olhas para a criança, tu olhas Sim, para a não chega, família. não chega. Para o contexto, para as vivências. E agora os ouvintes que estão aqui a seguir o programa, diz-nos onde é que te podem encontrar. Então, eu neste momento, eu já trabalhei perto aqui da Santa Maria da Feira, em Aveiro. Neste momento estou só no Porto. Abri um espaço casa, como eu costumo dizer, onde o amor encontra a ciência. É num local muito bonito, em frente ao Rio Douro, porque eu sou apaixonada por água, por natureza. Está tudo a condizer. Exatamente, não é? foi escolhido com muita intenção e com muito amor, para que desde logo também o próprio ambiente possa proporcionar essa abertura, não é? Quando as famílias chegam, perceberem que estão ali para ser cuidadas, não estão para ser substituídas em termos de responsabilidade e poder de cura, mas para poder ser empoderadas. E é mesmo esse o objetivo da clínica, é empoderar as famílias, apoiar as famílias, facilitar o caminho delas, de perceber quando uma criança chega com algum sintoma, perceber, ok, este sintoma tem algo a ver comigo, muito provavelmente, tem algo a ver com a minha história pessoal, com a minha história familiar, com a minha história transgeracional. E claro que a doutora vai poder ajudar-me, mas há algo que só eu posso fazer, e é isso que nós fazemos em consulta. Exatamente. Conseguimos descobrir aos poucos, às vezes é mais rápido, outras vezes demora mais algum tempo, perceber exatamente o que é que aquele sintoma nos quer mostrar. Claro que há sempre patologias de órgãos, não é? Mas lá está, se o amor não for considerado, não for observado, sem julgamento, e se não for introduzido como uma receita a usar todos os dias em casa, de uma forma simples, de uma forma leve, não há sucesso. O amor para fazer crescer. Sim, o sucesso, o sucesso é completamente diferente. Eu observo as minhas consultas de há 10 anos e as consultas nos últimos 5 anos, e vejo muitas vezes surpreendida, porque tenho que recorrer cada vez menos a medicamentos, então tudo se torna muito mais leve e mais eficaz, porque deixa de haver aquela situação das doenças crónicas, das ites umas atrás das outras, e não, ainda que tenha que haver, e seja inevitável, como é lógico, a saúde das crianças é muito mais forte. Sim, e por vezes até alguns sintomas são mesmo emoções que estão oprimidas. Sim, ou muitíssimas vezes, exatamente. ou quase sempre. Eu não quero Queres nos dar um generalizar. exemplo? Eu, de facto, é uma área que me fascina, e nos últimos 2 anos tenho aprofundado muito esse tema, porque muitas das doenças, até posso dar aqui o caso do meu filho que tinha problemas respiratórios, e quando olhamos de uma forma mais integrada e também com aromaterapia, mas criando todo um ambiente mais amoroso, conseguimos reduzir aqui a medicação e também fazer um acompanhamento mais profundo, olhando para ele e olhando principalmente para nós, para as nossas ações. Sim, é muito interessante, porque a cura de uma criança também leva muitas vezes à cura do adulto, sem dúvida. E até a prevenção de doenças. Em relação às emoções, sem dúvida que as emoções são muito mais importantes do que aquilo que nós aprendemos na Faculdade de Medicina. Quase que separamos, a psicologia vai tratar das emoções e os outros colegas tratam do corpo, e quase que é impensável juntar, mas elas estão sempre em associação, ou seja, os pensamentos que se originam no cérebro originam sempre emoções, e essas emoções vão ter sempre um impacto E está em todas as partes do cientificamente corpo. provado Exatamente, isso. cada vez mais se aprofunda esse conhecimento. E em relação, por exemplo, à parte respiratória, não querendo generalizar, porque cada caso é um caso, muitas vezes a emoção que está mais vezes associada como estando bloqueada, estando reprimida, estando mascarada, é a tristeza. Exatamente. Ok? Consoante as famílias, há emoções que podem ser mais ou menos Mas fáceis. tens razão, não é a predominante, é a emoção a tristeza, predominante, sim. que pode, lá está, advir já desde o momento da concepção até anterior. Imagina que tinhas tido dificuldade em engravidar, ou que tinhas tido algum desafio que tinha deixado triste. Às vezes não é um desafio assim catastrófico, é algo que nos impactou e que nos trouxe alguma tristeza, e que se calhar, por exemplo, por estás grávida, não te permitiste viver essa tristeza e levar essa tristeza para o cantinho que ela precisa. Não é esquecê-la, não é querer modificá-la, mas é acolhê-la, aceitá-la, e sim, é? sim, tu tens um propósito, ok? Ou tens um para quê? Isso é uma coisa que eu também falo muito no livro, perceber
o para quê da doença, porque é sempre para algo maior, algo melhor. Por exemplo, posso dizer que as doenças da pele, eu falo nisso no meu livro, a propósito de um caso, as doenças da pele dispararam muito em contexto de pandemia, e então o que nós muitas vezes nos apercebíamos que era a causa subjacente era a falta de contacto, não é? Porque nós de repente ficamos todos muito com medo de nos tocar, de nos abraçar, era quase proibido, não é? Frio, Errado o beijo. E aquelas crianças cuja linguagem do amor é o toque sofreram muito na pele, não é? Existe também essa expressão. Então começaram a ter eczemas, aquelas manchas no corpo, umas coceiras incríveis, como forma de... Engraçado que eu ainda não tinha feito essa reflexão. Trazer à vista, não é? Quase que um grito de ajuda para, olha, eu não estou a perceber nada de porque é que tu, mãe, agora já não me abraças, porque é que já não me dás beijo, e isso depois mexia no sistema imune e trazia outras doenças. Portanto, é muito interessante olhar para o sintoma não como um problema, não como algo extremamente necessário de anular ou como o mal da fita, e perceber, este sintoma aconteceu, ok, vamos perceber porque é que ele apareceu e para que é que ele apareceu. E isto é um trabalho sempre em conjunto com a família. Engraçado estás a falar sobre isto, porque estamos a falar deste assunto poucos dias depois do Dia da Criança. E não é por acaso que cada vez mais falamos do Dia da Criança ser um dia especial, mas todos os restantes dias também deveriam ser especiais. E eu sinto profundamente que nós tendemos a não olhar de forma profunda para as nossas crianças. E talvez com medo, diria eu, que as crianças são o espelho daquilo que nós somos. Portanto, ao não olharmos para a nossa criança, para os nossos filhos, é um medo que nós temos de nos fragilizar, de nos vulnerabilizarmos. Olhar para aquela criança com aquela dificuldade vai-me fazer sentir fraca. E nem sempre existe essa consciência, não é? Nem sempre os pais têm essa consciência que a criança está ali a espelhar algo, não é? Mas a propósito... Mas isso pode ser uma força. Sim. Mas é preciso... estar disponível, não é? Para mergulhar e sentir que tem apoio, porque muitas vezes é preciso um apoio, não é? De profissionais para de facto auxiliar. Se chegou até onde chegou é porque algo mais é necessário fazer do que aquilo que tem sido feito até então. Deixa-me só fazer aqui uma ressalva, porque eu também não quero que os pais se sintam culpados, não é? Por não terem tempo. O que eu acho aqui é que a nossa sociedade está demasiado acelerada, e, portanto, o tempo não estica, não é? São 24 horas, há cada vez mais compromissos, cada vez mais menos tempo livre, e, portanto, as crianças acabam por ser... entramos no piloto automático. Um pouco prejudicadas, não é? E porque também, por outro lado, também não há tanta consciência quanto isso de que o estar com a criança, o brincar, os 15 minutos possíveis é tão importante para a saúde como a qualidade da alimentação, a qualidade dos cuidados físicos, mesmo o suporte emocional. Ainda por cima, brincar não exige propriamente muito tempo, e é algo que faz bem às crianças e é algo que faz bem também aos pais. Eu diria mais, para além do brincar, da minha experiência como mãe, acho que é muito importante tirar aquele tempo para ouvir, só ouvir, sim. Porque estamos tão reativos, queremos fazer. Não, às vezes só precisamos. O meu filho Fausto, mais pequenino, às vezes vem à minha beira, mamã, abraço. E é tudo o que nós precisamos, é aquele abracinho, pronto. Aquele abracinho e depois uns 5 minutos, às vezes, antes deles irem dormir, ouvi-los. Como é que foi o dia? Por vezes temos dias mais agitados e, de facto, só temos aqueles 5 minutos à noite, que, por norma, são os 5 minutos em que nós estamos mais cansados, mas são os 5 minutos em que os nossos filhos estão mais predispostos a contarem-nos o dia deles e a contarem as suas emoções, o que é que sentiram. E muitas vezes, perante a escola, em vez de perguntar portaste-te bem, eu acho sempre importante perguntar assim, como é que te sentiste hoje na escola? Porque muda aqui, parece uma mudança muito pequena. Sim, parece, deixa estar na expectativa ou quase que julgar, não te tens portado bem. Será que desta vez o que é isso do portar bem? E às vezes mais do que o ouvir é ver. Nós estivermos realmente focados em olhar para as crianças e de estar atentos, conseguimos muito mais informação, e às vezes até informação mais
mais completa do que o ouvir, porque às vezes as palavras não saem, ou as palavras não são exatamente aquelas que estão a sair porque não sabem ou porque não querem preocupar os pais, mas ver a postura da criança, olhar nos olhos, isso é muitíssimo importante. A primeira coisa que os bebés gostam de olhar é para os olhos dos pais, portanto é o ponto de referência, é quase como uma ligação de coração para coração, e porque os olhos e o coração estão ligados. E, portanto, ainda se torna menos complexo a tarefa dos pais, não é? Se não querem falar, se acham que não têm jeito para falar, se até acham que as próprias crianças, algumas crianças não gostam de falar, então olhem só para as vossas crianças, mas um olhar que não é focado no telemóvel, a fazer várias coisas ao mesmo tempo, portanto é um olhar pleno, é um olhar consciente, é um olhar profundo que as crianças tanto adoram. Aliás, não é raro as crianças olharem olhos nos olhos quando nós não conhecemos, não é? Quase como se estivessem a conhecer-nos profundamente ou a ver se nós somos seguros ou não. E o olhar realmente traz isso. Traz essa segurança, sem dúvida. Sim, e estou agora aqui a lembrar-me, fiz um curso há um tempo muito interessante, muito fora da caixa, que se chamava Neurobiologia do Amor, não é? Só podia ser. E então ela falava precisamente disso, e até a propósito dos autistas, não é? Cuja comunicação é extremamente difícil e socialização também é difícil, então eles têm estudos em que mostram que só um olhar sincero, um olhar amoroso, um olhar consciente, já traz muita segurança às crianças com autismo. E se faz diferença às crianças com autismo, que são crianças que têm patologia, não é? Profunda, então imagina uma criança que pode desfrutar do olhar e que não tem medo de olhar para o outro, porque os autistas muitas vezes têm medo, não é? Sim, portanto, claro. Acho que realmente o simples olhar um olhar sincero e já profundo, é muito não é? curativo. E chega, está disponível. E tu fazes isso também nas tuas consultas? Sim. Uma das coisas que faço é olhar muito nas crianças, às vezes é antes de lhes tocar, quase como se eu dizer, olha, observa-me. Dar uma certa segurança e permissão. Isso, fica tranquila, esta sou eu. E é muito interessante aquilo que fica assim no ar só pelo olhar, não sei, aquilo só visto. Às vezes há pais que tiram fotografia, então vêem a espécie da cumplicidade que existe pelo olhar, e pelo olhar tira-se muita informação, como referi há pouco. Tu consegues perceber que tipo de emoção é que pode estar ali, ou às vezes não é possível saber logo que emoção, mas sabes que há algo emocionalmente difícil para a criança naquele momento. Isso mas alguns ouvintes podem estar a pensar, então, mas o meu filho não para quieto um minuto. Como é que é isso do olhar? Então, é possível. Provavelmente essa criança não para quieta, ou um dos pais também não para quieto quando eles mais precisam, ou então andam sempre a correr de um lado para o outro, ou então têm falta de movimento físico no seu dia-a-dia e, portanto, aproveitam aqueles momentos para expelir o stress que acumularam durante o dia. Portanto, há sempre um para quê. As crianças sabem olhar, olhos nos olhos e amam. Se não estão a fazer, então é porque algo faltou. E é isso que é importante trabalhar na própria nessa consulta. Família. Exatamente. Não é? E já agora os ouvintes que nos ouvem também gostariam de saber de certeza novamente o nome da tua clínica. Então, o nome da clínica é um nome peculiar, porque eu gosto de fazer alguns trocadilhos e gosto de dar uma pitada poética àquilo que faço. E então chama-se Curar-te. É amor e poesia. É Curar-te, porque tem a ver com cura, não é? Aquilo que eu desejo proporcionar na clínica. E se quiserem saber mais sobre a Curar-te, onde é que o podem fazer? Então, temos um site e temos também nas redes sociais, neste momento só no Instagram, curarte.clinica.analessa-torres. O objetivo do nome foi mesmo isso, é através, nós temos uma frase até que é a arte, como é que é? O amor é a arte do coração e isso é que vai curar-te. Portanto, é mesmo essa a intenção, é despertar a arte que está em cada um de nós, sejamos médicos ou não, para nos curarmos, para curar as nossas crianças e, de preferência, prevenir as doenças. E na tua clínica, há assim algumas condições que te aparecem mais frequentemente, que tu agora gostasses de nos falar, para quem nos ouve também perceber, bem, eu tenho um caso destes em casa,
preciso de, Sim. de Então, falar na sobre isto. Na minha clínica estou um pediatra, existe uma médica de saúde familiar, que também já esteve aqui, a Joana Relva, que também é muito especial. Existem outras valências, a terapia da fala, a psicologia, a nutrição. Em concreto, em relação às minhas consultas, tenho sobretudo consultas de rotina, ou seja, consultas de avaliação de saúde infantil, em que nós nos focamos muito na promoção da saúde, mas também tenho muitas crianças que já têm acompanhamento noutros profissionais de saúde e que vêm pedir uma segunda opinião, muito ligado à parte imunológica, portanto, infecções de repetição, problemas do sono, problemas do comportamento, problemas intestinais e vamos sempre um bocadinho quase ao mesmo, é estudar o perfil emocional daquela família. E que crianças é que tu acompanhas? Desde bebés, Sim. recém-nascidos? Então, eu acompanho as crianças desde a barriga da mãe, faço consultas também pré-natais, que eu acho que é muito importante falarmos de alguma coisa como em contexto de pediatria antes dos bebés nascerem e também para criarmos alguma relação, para saber que estamos disponíveis, que estamos em sintonia. E dos 0 aos 18 acompanho crianças. Tenho um gosto particular por adolescentes, acho que nos entendemos muito bem. Uma fase muitas vezes bastante Sim, desafiante. Eu tenho gosto pelas coisas difíceis. Tenho-me a apetecer por coisas difíceis, mas no fundo é muito o acompanhamento das crianças desde o momento de nascimento, a idade escolar e adolescentes, e depois alguns têm pena de sair, porque de facto temos o privilégio de criar sempre uma relação muito especial, é quase como se eu fizesse parte da família. Ana, eu agora gostava de falar contigo sobre um tema muito preocupante e que acho que é muito importante falarmos aqui na rádio sobre isto. Gostava de partilhar contigo e partilhar com os nossos ouvintes um episódio real, como te disse, muito preocupante, que aconteceu recentemente numa escola em Espinho, em que um grupo de rapazes, sensivelmente segundo ano, tiveram ações agressivas com algumas meninas da turma. Colocaram-se em cima delas usando força, tiraram as sapatilhas, tiraram a uma menina, tiraram a t-shirt, a outra tiraram as calças, expondo-a com roupa interior, enquanto faziam graçolas, portanto humilhando profundamente estas meninas. E apenas uma das meninas teve coragem de contar aos pais, uma menina muito corajosa, acabando por depois estes mesmos rapazes confirmarem a situação. Nesta situação, em particular, a escola acabou por desvalorizar o acontecimento, tratando-o como uma simples brincadeira, sem reconhecer de toda a gravidade do toque não consentido. E tu recebes muitas famílias, recebes muitas crianças no teu consultório. Eu gostava imenso de ouvir a tua opinião sobre isto e como é que tu vês esta crescente violência, porque está exponencial, dentro do meio escolar e em idades tão jovens. Quase impensável, não é? Então, a violência é de facto um assunto muito delicado de se abordar e que realmente carece de urgência para modificarmos a nossa forma de olhar e de proteger os envolvidos, quer sejam as vítimas, se quisermos falar, quer sejam os agressores. É muito curioso porque de facto esse caso exemplifica que a maior parte das crianças não verbaliza aquilo que aconteceu, não conta a ninguém, ou conta anos muito mais tarde, em contexto de adulto, já de patologia depressiva ou outro tipo de patologia, ou mesmo de patologia orgânica. É muito interessante porque é algo que está provado estar relacionado, não é? Claro, algumas situações de abuso, de violência e depois doenças físicas nos adultos. A violência, um ato de violência, qual é a definição? É algo que fere a pessoa que foi violentada, não é? Pode ser algo muito subjetivo, não é? Mas que fere ao ponto de
fica lá a marca, pode apagar-se o episódio E por da vezes mente. estes abusos mentais até podem ser mais gravosos do que até de Sim. uma forma física. Sim, Não é? assim, a violência é sempre grave, Exatamente. não é? Acho que não há violência mais grave ou menos grave, quem sofre é que efetivamente Sim, sabe. é verdade. Pronto, realmente, em Portugal não existem assim dados muito concretos em relação ao número de casos de violência infantil, porque de facto é muito frequente as escolas ou os meios onde acontecem tentarem desvalorizar. Exatamente. Porque é realmente Novamente, um tema não muito- olhamos para as Sim, nossas o que isso crianças. perpetua a situação, Claro não é? que sim. Portanto, vai alimentar Claro essa que sim. situação e, portanto, não soluciona de todo. É o olhar como uma brincadeira. Foi apenas uma brincadeira, Sim. continua a ser sempre uma brincadeira. De facto, não é essa a solução Claro. que vai ajudar as crianças, não é? Quer a criança que é violentada, quer a criança que pratica. Eu até há algum tempo, antes de ter esta visão assim mais compassiva, mais consciente, eu tinha uma visão de que era preciso quase castigar os agressores e coitadinhas das vítimas, vamos defendê-las como se tiver que ser. Mas de facto não é isso que ajuda, ok? Como é que eu vou percebendo, e já vamos depois falar um bocadinho qual é a minha visão em termos de o que é que devemos fazer realmente, como é que se deve olhar para estas crianças. Só que salientar que a violência pode ser física, pode ser verbal, pode ser emocional ou pode ser negligência. E é muito engraçado porque a negligência, ou seja, algo que não é assim muito chamativo, é a forma mais frequente da violência. E a violência maioritariamente acontece em casa. Portanto, aquilo que acontece nas escolas, eu não posso É uma dizer extensão, 100%, não é? mas É 99,999% verdade. tem a ver com situações que se passam em casa. Seja naquele ambiente que a criança está a viver, seja em ambientes prévios dos pais. Sim, sim, Portanto, sem dúvida. Não vai haver solução verdadeira, mente eficaz, se nós não olharmos de novo para a família, como temos estado aqui a falar, não é? E depois é preciso ver que qualquer agressor foi provavelmente uma vítima em tempos. É Claro verdade. que isso não justifica de maneira nenhuma a agressão, porque não vai resolver aquilo que ele Sim, sofreu, mas nós como e vai se sociedade perpetuar. Sim, temos o dever de temos a olhar obrigação de para olhar, estas sobretudo no que toca a situações. crianças, ok? Claro, Não há crianças claro. más, todas as crianças são boas, genuinamente boas, feitas de amor, e o ser humano, as crianças são especialmente, dentre os seres humanos, Sim, especialmente amorosos e verdadeiramente amorosos. Portanto, se a criança se porque são torna puros. violenta, é porque algo de muito grave aconteceu com ela Exatamente. e isso não foi visto, ou foi esquecido, ou foi humilhado, ou Mas foi julgado. esta desvalorização acaba por também contribuir Certo. para que se perpetuem Sim. estes atos. Essa desvalorização também pode ter a ver com a história pessoal da pessoa que desvaloriza. Imagina que essa pessoa também tinha passado por um caso de violência ou de agressão. Então, estar a lidar com aquilo, se aquele assunto não ficou devidamente resolvido, vai trazer uma dor. E, portanto, prefere pôr para debaixo do tapete, e porque há situações de brincadeira que se podem assemelhar, não é? Não sabes o quanto é isso que me estás a dizer, faz todo sentido. Aposto que também quem nos está a ouvir, Sim. que também está a sentir E isto. por isso é que também precisamos de ter alguma compaixão por quem aparentemente não faz nada ou não quer saber. Porque quase de certeza que houve algo, pode ter sido diretamente com essa pessoa, estou a falar agora de adultos, não é? Ou até ter presenciado. Qualquer violência nasce só porque houve um ambiente de violência, ok? Isso é que vai levar ao comportamento, porque a pessoa não é violenta, a pessoa tem comportamentos violentos. Exatamente. E há um ambiente que a criança sente, vive, observa, que vai modificar essa forma de estar. E que muitas vezes o próprio comportamento violento é um pedido de ajuda. Não é tanto a intenção de magoar alguém, mas é um pedido de ajuda. Sim, sim. E eu posso contar um caso que vivi como miúda e que nunca mais me esqueci. Só não vou revelar a identidade porque não tem claramente interesse, claro. mas lembro perfeitamente quando era miúda, tinha para aí 10 ou 11 anos, uma pessoa de quem eu gostava muito era vítima de bullying
E aquilo, pronto, fazia-me tão mal como se fosse eu a ser violentada fisicamente. E eu lembrei-me de um ditado que é: a uma menina não batas nem com uma flor. Que depois, anos mais tarde, ouvi uma rapaz a dizer: não é com uma flor, é com um vaso. Que também é muito curioso, não é? Porque alguém lhes deu essa sugestão. E então eu parti desse princípio e então decidi eu começar a defender também na mesma moeda. Claro que hoje se calhar não faria isso, porque eu também não gosto de bater e de facto isso não levou a nenhuma solução. Até que eu decidi contar a alguém que era maior, provavelmente já se tinha apercebido e tinha achado que era algo de brincadeira ou que Normalmente não valia a o pena, desvalorizar, não é? E depois o pai dessa criança foi chamada à escola e eu presenciei à saída da escola esse pai a bater nessa criança E como que é que tinha isso te violentado fez essa tal sentir? pessoa. Fez-me sentir muito mal, Claro. porque eu senti-me culpada por aquele miúdo, afinal, Claro. ele também levava, tinha agressões físicas, É precisamente isso, porque depois sentimos que se eu se calhar não tivesse dito, isto Sim. não teria acontecido, o que não corresponde O que não. toda à verdade. Provavelmente eu ter dito pode ter ajudado aquela criança, eu depois não soube, não é? Mas de facto isto é um problema muito mais complexo, muito mais do que apontar o dedo, é de nos sentarmos de igual para igual, a perceber, ok, temos aqui um problema realmente delicado, aparentemente esta pessoa é boa, esta pessoa é má, mas nós fomos por aí, não vamos Não, conseguir de todo. Eu costumo acolher a dizer família. que isto não podemos apontar o dedo àqueles pais ou àquelas crianças, porque este é um problema nosso, de todos nós, da sociedade, da humanidade. Porque de facto nós temos o dever, é um direito, mas é um dever, de olhar para estas situações e refletirmos sobre elas. Sim. Portanto, se cada um de nós, sempre que há uma ligeira situação que nos passa à frente, nos mostra isto e nós desvalorizamos, aí sim nós já estamos a contribuir negativamente para o perpetuar destas situações. E perceber também outra questão, que é a criança que é vítima, provavelmente pode existir algo na família dela que mostra que então ela tem que ser vítima de algo, que é normal ser vítima. Imagina pais que não têm uma relação saudável e que basta às vezes até o olhar, nem é preciso aquela agressão física, mas aquele olhar, às vezes é um comentário tipo graçola, em que dirigido, por exemplo, à mãe, mas também pode ser ao contrário, não é? Isto não é só de um género. Então aquela criança, a menina, pode aprender que é normal acontecer os rapazes, o sexo masculino neste caso, maltratar o sexo feminino ou ao contrário. Exatamente. E portanto acaba por ter os seus próprios limites, a sua própria forma de estar, o seu próprio autoconhecimento, o seu próprio respeito, atrair de certa forma crianças que têm o oposto em termos de comportamento. Sim. Ok? Portanto, E eu relembro que até nesta situação 2 das meninas não conseguiram verbalizar aquilo que se passou com elas, que consideraram que era um ato normal. Sim. Também elas próprias começaram a olhar para aquilo, como os adultos ensinaram, isso. que devia ser uma brincadeira. Mas sabes o que é preocupante nessa história? Elas até podem acreditar nisso completamente, mas o corpo delas sabe que assim não é. Marca. E, portanto, aquela marca daquele evento doentio, não é? Porque é um evento doentio, vai ficar no corpo. Há um livro, e há essa expressão, o corpo não, como é que é? O que a mente não fala, o corpo não esquece. Portanto, a criança é possível que venha a ter, e já apareceu em contexto de consulta, terem amigdalites de repetição, porque não conseguem verbalizar as emoções, terem uma queda de aproveitamento escolar, começarem a portar-se mal em casa, só porque não estão a conseguir lidar com aquilo que aconteceu, serem elas próprias, começarem a ser agressoras, por exemplo, nem que seja em relação aos irmãos, portanto, vai sempre desencadear alguma coisa. Exato. Inevitavelmente. Oh, Ana, eu sei também, soube assim, porque um passarinho me disse que tu tinhas escrito também um poema sobre violência. Sim. Que tenho a certeza que vai tocar o coração de muitos dos nossos ouvintes. Por isso, se o sentires, ia-te convidar. Vou ficar emocionada, provavelmente. Mas sim, tenho todo o gosto. Tu, e tenho a certeza que quem nos vai ouvir também. Sim, a poesia é um grande aliado da medicina. Tem-se estudado muito até em contexto de pandemia, porque toca a alma, permite libertar emoções. E, portanto, acho que faz todo sentido
termos aqui um momento poético de um momento triste, porque a poesia não é só Sim. momentos felizes, mas que eu acho que vai permitir interiorizar um pouco melhor esta informação que fomos aqui disponibilizando aos ouvintes. Então eu vou ler. Podes se me começar permites. quando quiseres, quando Então, tu sentires. Se o amor morre, a violência nasce. Na caverna do coração partido, há um grito que não se ouviu. Há uma lágrima que não caiu. Há uma ferida que dói sem parar. Parece maldade, mas foi a bondade que cedo foi roubada. Só nós podemos desfazer os nós, no abrigo do amor, e fazer renascer a luz perdida na sombra. Não basta regar o fogo, não basta apagar o fogo da dor. É preciso escutar o seu crepitar e curar a cegueira do desamor. Olha, acolhe e a bondade voltará à humanidade. Todas as crianças são boas, basta regá-las com amor. Oh, Ana, Emocionei-me, troquei. obrigada. Acho que é assim um resumo. Preciso assim de um momento para respirar fundo. Toca fundo, eu acho que sim. É de uma forma delicada, tu conseguiste tocar precisamente Na essência da violência Sim. e aquilo que podemos todos nós, todos juntos, fazer, que é É proteger incrível. as vítimas e os agressores com mais amor, que é só isso, é o que ambos precisam na mesma medida. E não deixa de ser curioso que para tudo, mesmo nestas situações que nos parece impossível, como o caso da violência, a solução é amor. Amor. Sim. Portanto, Não quem pode nos está a faltar. ouvir, para pensar, refletir, um momento em que inspiram fundo, expiram, centram-se e pensam na situação que vos está a preocupar. E pensem, como é que eu poderia resolver isto de forma amorosa? Certo? É mesmo isso. Acho que esta é a reflexão É a que receita deixamos. universal. Sim. Olha, Ana, adorei ter-te aqui. Obrigada. Com isto finalizamos o nosso programa. Eu queria agradecer-te com muito, muito carinho a tua presença aqui. Quero-te agradecer pelo teu livro. Eu vou ler e reler, porque este livro é muito, muito interessante. Quem puder também, compre o livro da doutora Ana Lessa Torres, Pediatria com Amor e Poesia, porque vale muito a pena. Eu vou lê-lo com muito entusiasmo e tenho a certeza que vai contribuir para uma relação mais significativa também com os meus filhos, até porque estamos em permanente evolução Certo. na parentalidade. Exatamente. E esta conversa, se ressoou em ti, que nos estás a ouvir, partilha, comenta e acompanha os próximos programas no Facebook ou na Rádio Sintonia ou no Spotify do Semear Consciência. Até ao próximo programa. Obrigada, doutora Catarina Gomes. Quero relembrar que o último programa desta série acontecerá no próximo dia 1 de julho.